Esse é o nosso segundo episódio do nosso podcast Mensageira da Luz de Cristo. E esse é um espaço onde gostaria de partilhar não apenas reflexões, como também estudos, compreensões do campo espiritual, do nosso desenvolvimento, da jornada de autoconhecimento. E de verdade, quero construir aqui nessa interação como um espaço de fala e de escuta em amizade. Eu sentir que você, ouvinte, é o meu amigo, minha amiga, e eu sentir a mim mesma como a sua amiga nessa partilha, nessa troca, até mesmo porque desde já nesse episódio eu gostaria de compartilhar a construção, o porquê do título Mensageira da Luz de Cristo. E de antemão quero dizer que não exatamente planejei o que falar nesse segundo episódio, apesar de muitas ideias terem vindo, leituras. É como meu sentimento me colocando aqui também como um ser vulnerável, está colocando a minha parte humana nessa interação aqui de amizade, reciprocidade de troca, ainda que não seja uma troca imediata no sentido de você compartilhar tuas ideias ou teu sentir dentro dessa conversa. Eu considero como uma conversa, sim. Espero também as tuas mensagens, caso você sinta de compartilhar comigo. Mas de qualquer forma, à medida que eu estou trazendo uma colocação, eu confio que você pode perceber como você recebe isso. O que toca o teu coração, o que vem de reflexão, o que faz sentido, o que não faz, o que poderia ser acrescentado ou discutido para uma compreensão mais ampla, um diálogo. E compartilhando da minha parte aqui sobre a construção do episódio. Para quem não me conhece, acredito que eu nem falei isso no início, mas eu me chamo Larissa Vasques e venho com um trabalho de, vamos chamar de compartilhar, de transbordar compreensões, práticas, estudos que nos auxiliam para um reconhecimento da própria sabedoria divina, da força interior e desenvolver um autodomínio sobre o campo dos pensamentos, das emoções. E foi assim que surgiu, na verdade foi um desenvolvimento de toda a minha jornada também pessoal, de vida. Surgiu o sistema de consciência Sirius, com estudos específicos, práticas, mas mais à frente eu posso falar com mais detalhes sobre isso. De qualquer forma, desde 2011 venho gestando esse trabalho e em 2018 nasceu de fato a terapia Sirius, as práticas, e de lá para cá eu venho trazendo cursos, treinamentos, e temos vários terapeutas sírios multiplicando a cura e a elevação de consciência. E sobre esse podcast Mensageiro da Luz de Cristo, que foi uma flor que se abriu no meu coração recentemente e praticamente de maneira mais uma vez espontânea, como uma busca de colocar em ação o que minha alma sente de realizar, que está muito ligado ao comunicar. Inclusive, já abrindo, falando sobre vulnerabilidade que eu mencionei de início, quando criança eu tinha uma grande dificuldade em
expressar de maneira sem nenhuma preocupação os meus sentimentos, as minhas ideias. Na verdade, eu me sentia como um verdadeiro peixe fora d'água, uma alienígena. E depois descobri que sou. Mas esse sentimento, né, de não sentir-se talvez pertencida aos grupos, sentir-se diferente, que não se encaixa. Muita gente se sente assim, né? E por vezes nesse não se encaixar, a gente fica preocupado como se colocar, ou como eu vou me expressar, ou às vezes a gente fica num casulo, numa timidez, como uma maneira até de se preservar e não arriscar na possibilidade de verdadeiramente não sentir-se aceita ou de não ser aceita, porque o sentimento de não sentir-se aceita está muito ligado a esse não sentir-se encaixada, né? Então, o medo de não ser aceita, o medo de não ser compreendida, o medo de não ser reconhecida ou amada como se é. Então, essas emoções, esses sentimentos, pode estar vinculado com esse sentir-se fora da caixa. E quando criança, eu tinha muito isso. E que trabalhei também muito isso dentro de mim e vejo que nessa minha atual fase, eu barrei por mim mais uma camada sobre isso, ainda que é em uma intensidade completamente diferente, uma compreensão completamente diferente. Lá para trás, quando eu ia para a escola, criancinha, eu tinha medo que a professora me chamasse ao quadro, medo de errar, medo que as pessoas iam pensar se eu errasse, né? E atualmente, a partir de muito trabalho terapêutico, acolhimento dessa minha criança interior, trazendo muita cura, muitas curas, eu pude então transformar aquela dor na minha maior competência, nessa alquimia de transformar a dor na minha força, no meu poder. E a comunicação, ela faz parte não apenas da cura, ela é a minha força desabrochada. E eu ensino através da matemática das emoções como transformar, realmente fazer essa alquimia, transformar a dor em pura competência, força motriz que te faz desabrochar e expressar a luz que você é, as virtudes intrínsecas da tua alma, em especial nessa existência que você é única, único, com tua história de vida única, enfim. As potencialidades da alma serem manifestas, colocar essa coerência da essência com a existência. E quando eu falo ensinar, é um transbordar de verdade, porque eu acredito que a gente só pode passar minimamente algo ou direcionar algo a alguém, tocar corações, quando o nosso coração já está tocado, já está preenchido, está experienciado aquela cura. Ela foi experienciada, foi vivida, foi conectada. E assim há um transborde. Isso eu chamo de verdadeiro ensinamento, onde não são meras palavras, mas a força do coração está vibrando, está sendo sentida, não apenas ouvida em palavras, mas compreendida com a alma. E nessa fase atual, como eu estava comentando que eu barrei mais uma camada sobre isso, eu percebo, eu me vi com aquele sentimento, nossa, que vontade de ficar apenas escrevendo, fazendo minhas meditações, escrevendo,
minhas reflexões, e de certa forma é muito, muito mais confortável, imensamente confortável para mim, essa maneira de expressar a minha alma, a escrita. Uma escrita que está integrada com o meu silêncio, um silêncio do lado de fora, sem verbalizar, mas ao mesmo tempo que toca um silêncio interior de alma, o que as palavras da alma têm espaço para expressar. Esse espaço, ele é o próprio silêncio. E aí as palavras da alma acontecem, que vão muito além do intelecto, vão muito além dessa verbalização, comunicação pensada, racionalizada, mas sim colocando esse pensar, esse racionalizar como um veículo de uma razão mais pura, uma razão que eu chamo de razão do espírito. E interessantemente é isso que eu estou fazendo agora. Eu me percebi querendo estar naquele casulo, no conforto, na minha zona de conforto, mas que também ao mesmo tempo o contexto prático do dia a dia me impedia. Eu não tenho herança, não sou rica, então eu preciso do trabalho para poder pagar minhas contas, óbvio, sustentar minhas crianças e dar conta do que o destino da alma me convida, né? Mas sempre nessa confiança e fazendo o meu melhor. E aí, interessantemente, eu fui buscando balancear isso, essa vontade de alma de escrever, ao mesmo tempo buscando não me fechar no meu casulinho. Mas por que não compartilhar à medida que eu vou me aprofundando nos meus estudos? Por que não compartilhar isso? Talvez tenham pessoas querendo ouvir, querendo sentir, e que possa desabrochar o ouro que já tem dentro delas também, que elas possam reconhecer e sintonizar com essa luz. E eu sei que a minha alma é muito disso. Eu sinto que eu venho nessa existência realmente para expressar a fala. E é interessante que quando a gente descobre ou fica mais claro o nosso propósito de espírito, que pode ser a coisa mais simples, pode ser a coisa mais simples, ela está muito vinculada com os nossos maiores medos ou os maiores desafios. E quando criança a gente pode encontrar e identificar qual foi o maior desafio de criança. Foi algum medo de não ser pertencida? Foi algum medo de não ser compreendida? O medo de ser quem você é? Ou um medo, ou então uma tristeza de sentir-se abandonada? Enfim, qual foi o maior desafio? Ela vai te apontar qual é a tua maior virtude a ser desenvolvida, a ser desabrochada, a ser expressada, a ser livre, né, em sua autenticidade, e você ser quem você é por inteiro. Que na verdade, em geral, falando para todos os corações, nós estamos aqui, viemos para sermos quem somos. Descobrir, desacortinar todas aquelas crenças ou pré-conceituações, né, conceitos que a gente tomou do que a gente acha que a gente é, do meio cultural, familiar, crenças, expectativas, outras, e que a gente vai nos moldando e tirando, encobrindo o que exatamente está ali vibrando dentro de nós, o que é nosso real ser. E
eu vi que o meu potencial está muito ligado a comunicar com o coração, a comunicação com a verdade, com o espírito, expressar minha autenticidade. Eu acredito que para todos nós, de alguma forma, tem isso, mas essa expressão pode ser de maneiras diferentes, né? Muitas vezes talvez descobrir que você tem coragem de talvez liderar uma empresa, sentir que é competente para motivar pessoas, ou depois você descobre que a sua potencialidade está ligado com o zelo, o cuidado, seja dentro do campo familiar, seja na área de saúde, a energia da cura, enfim, tem tantas possibilidades, tem tantas cores, nuances de cores, das 7 principais que saem da luz branca, que o prisma refrata essas possibilidades e que na verdade vem de uma fonte só. E me vem a palavra autenticidade. Você é único, você é única. Ninguém tem uma história de vida igual à sua, um pretérito semelhante. Ninguém. Absolutamente você é único, você é única. E assumir essa autenticidade, acolher cada camada do teu ser, cada desafio, cada dor, cada vitória, é dizer sim para o teu inteiro, e você sentindo-se inteiro, você tem força para expressar a grande luz que você é, autêntica, viva, e transbordar. Então eu confio muito nisso. Nós viemos de alguma forma expressar a nossa força, a nossa luz e vibrar felicidade quando a gente vê outras pessoas brilhando também, sendo que elas são autênticas, felizes, livres. Eu confio muito nisso. Então, compartilhando aqui, eu barrei com essa camada dessa zona de conforto, de querer me encasular. E aí eu fiz um atendimento recente, não como terapeuta, eu fui a cliente, no caso, a consulente. Mas eu fiz uma consulta com um astrólogo. Achei maravilhosa a condução, achei bem interessante. Eu já havia feito outras consultas astrológicas, mas recentemente eu fiz. E foi, entre aspas, coincidência. Não há nada que seja coincidência nesse mundo de relações, né, de causa e efeitos. Mas foi nessa fase que eu me encontrei, eu havia marcado já há um bom tempo. E aí foi me relembrado sobre esse poder do comunicar. E o astrólogo falou: olha, você tem, Larissa, essa triangulação aqui, gêmeos e tal, é uma configuração de escritora muito forte, de falar com o coração, com a alma. O mapa astrológico é bem interessante porque é o retrato do céu, do momento e do lugar, da hora que você nasceu. E não há separação entre nós, a nossa individualidade como um todo. Está tudo tão interligado, tão emaranhado, não tem separação entre nós e Deus, entre nós e a criação. Nós somos um só. E eu não vou falar que acredito, eu compreendo, porque eu vejo que é real, eu sinto e percebo as interrelações. E é plenamente real. Então não vou falar que eu acredito, eu vou falar que eu compreendo. E, né, na astrologia ele falou, você tem essa triangulação, não sei como chama exatamente, eu não tenho muita conhecimento profundo da astrologia, mas eu adoro entender mais, né? E ele falou sobre isso,
da minha natureza de querer, na minha zona de conforto, ficar nesse isolamento. Aí eu falei, se eu pudesse ficar no meio da floresta, nas minhas conexões, fazendo as minhas meditações, escrevendo, é excelente. Mas aí, em contrapartida, ele mostrou o contraste também do meu mapa. Aí ele fala, lá em cima, o Júpiter está te chamando o seu mapa para expressar, não apenas na escrita, mas na fala. As pessoas, o mapa lá, ele falou que mostra muito essa energia de expandir, que eu venho com esse propósito, está dentro do caminho, é harmônico com o ímpeto da minha alma. E cá estou, coincidiu com a sintonia de fazer o podcast. E até comentei com ele, será que pode ser em podcast? Porque às vezes eu tenho muita dificuldade, comentei com ele, eu acho um saco ficar tendo que alimentar Instagram, não sei o que. Comentei com ele até mesmo porque é um espaço muito, ao meu ver, muito fugaz. Você tá ali, vê um pequeno vídeo, se te interessar, ok, você consegue assistir até o fim, se for muito longo, aí você passa rápido. Parece que é muito estímulo ali, que você fica no piloto automático. E você nem reflete com profundidade, salvo peculiaridades, né? Pequenas situações, mas em geral é muito, muito fugaz, muitos estímulos ao mesmo tempo, distração, e que não tem um grande espaço de aprofundamento. E aí ele comentou, sim, pode ser a voz, né? Sinta aí no seu coração, onde teu coração brilha. E eu comentei com ele que eu tinha começado a abrir um podcast. O primeiro episódio eu li um texto que escrevi recentemente, e foi bom. Só que aqui nesse segundo episódio, eu confesso, eu senti assim, tem tantas ideias, tanta coisa que me traz até uma ânsia, sabe, de compartilhar com amor, com carinho, mas eu tô ao mesmo tempo em processo de construção nisso. Eu tô em construção de expressar aqui. E aí eu senti, eu vou abrir o aplicativo aqui de gravação do áudio e vou permitir que a espontaneidade, o meu coração fale. E cá estou compartilhando exatamente sobre esse meu momento, que ainda está em construção, unido ao movimento do próprio podcast, Mensageiro da Luz de Cristo. E eu confio que nessa partilha vocês possam, você que está me ouvindo, pode sentir a essência, o tom de como vai repercutir os próximos episódios. E talvez venha em episódios um momento de uma reflexão espontânea, até mesmo de canalizações, eu posso falar sobre isso. Ou partilha de coisas que já escrevi e estudos que também eu estou me debruçando, que está sendo estudos bem valiosos. E sobre isso, eu tive um bom tempo, bons anos da minha vida, até mesmo porque a minha grande base de autoconhecimento está vinculado às práticas e às meditações dentro da filosofia do yoga. Eu cresci com isso. E também até os estudos do Consciência Sirius, a matemática das emoções, por exemplo, eu chamo de matemática por ser uma lógica de como lidar de maneira assertiva com as emoções. Ela é base, ela é fruto do meu mergulho no Bhagavad Gita. E uma experiência viva de transformações profundas, de como fazer alquimia interior e transformar emoções que estavam desafinadas
em virtudes. E atualmente, um chamado lindo em caminho dos essênios, fiz o caminho de Maria Madalena recentemente, e uma conexão linda com as parábolas, a história de Jesus. E eu tenho feito esses estudos, e dentro desse contexto eu senti de abrir voz em um espaço que possa ter mais profundidade na partilha, e por isso pensei no podcast. E aí eu pensei, mas qual nome eu vou te dar para esse podcast? Que nome seria? E aí, interessantemente, eu estava abrindo um curso, na verdade uma mentoria, do Sirius. Nessa época, estamos em setembro agora, acho que foi um mês atrás tudo isso. E abri a mentoria e teve um acontecimento muito atípico no primeiro dia de aula, muito atípico, sabe? Super inesperado até, mas com grande aprendizado. E nesse dia, os estudantes estavam inscritos, eram 33 vagas disponíveis na mentoria. E no primeiro dia a gente ia iniciar o estudo sobre a consciência cosmossistêmica, que faz parte do sistema de consciência Sirius, esse estudo. E aí no primeiro dia me apresentei, o meu trabalho tem muito de sentir o campo de energia, porque nós entendemos como uma linguagem, é uma comunicação que transcende as palavras, dá para sentir o campo e transformar em palavras o fenômeno vibracional. Não se trata de nenhuma doutrina ou religião ou magia. Na verdade, eu vejo isso completamente como da nossa natureza humana, que também ao mesmo tempo é divina. A nossa natureza intuitiva, ela é intrínseca e pode ser desenvolvida, aflorada. A nossa razão espiritual, independente de religião, independente de credo ou de não ter religião até. Você pode sentir e perceber, experienciar aquilo que podemos chamar de Deus, sabedoria maior, a luz cósmica, seja o nome que você queira dar, a luz suprema, a essa força motriz que dá vida, sustenta todo o universo, essa sabedoria. E, bem, nesse dia da mentoria, abri, percebi o campo, mas interessante, à medida que eu ia para o racional, meu intelecto, que eu preciso para poder explicar, claro, o conteúdo, eu necessito do meu intelecto, é um veículo, é uma maneira que eu estou ali para comunicar, trazer as palavras, as frases construídas, as elaborações, a compreensão. Ainda que o meu carro-chefe esteja na luz da presença o reconhecimento da sabedoria através de mim. Só que quando eu ia para o meu campo do racional, de explicar, de falar do conteúdo, parecia que vinha uma energia, sabe? E batia. Minha sensação, trazendo de maneira metafórica, era como se tivesse um baque, assim, dando um murro no meu campo mental. E aí aquela pancada parecia que destoava as minhas palavras, o meu pensamento ficava quebrado. É como se eu não lembrava o que eu tinha começado de falar, eu não conseguia elaborar o final das
das frases. Uma coisa super estranha que nunca havia me acontecido. Muito estranho, diferente de você estar lá na frente, você estudou, tá no seu tempo de faculdade, universidade, de escola, você vai apresentar na frente dos coleguinhas o seu cartaz que você fez na sua aula de ciências, e aí dá um branco do que você leu. É totalmente diferente disso, foi diferente, não se trata disso. E até cheguei no momento lá a desconfiar, meu Deus, será se tá voltando algum medo que eu trabalhei tanto carinho ao longo de tantos anos, curas lindas da minha criança interior, do medo de errar, do medo, enfim, mas não se tratava daquilo, eu sentia em meu coração que não era aquilo, porque isso já está tão elaborado, está tão firmado agora tá tão expressado em luz, depois de compreendido e curado, que não fazia sentido. E eu tive que parar a mentoria, pedir licença e fui completamente aberta com a turma e senti, olha, eu estou com uma sensação que até achei, isso me fez lembrar dos medos de infância, mas não é só isso, não sei exatamente o que está acontecendo, eu quero pedir licença a vocês para a gente parar o conteúdo que eu não estou conseguindo colocar, a finalizar as frases. Tá muito estranho aqui. Eu quero pedir licença para eu poder conectar com o campo do grupo inteiro, incluindo a mim, para a gente entender o que é, sentir o que é. Então, eu conectei com o grupo, entrei em estado de presença. O que significa entrar em estado de presença? Sair da mente que mente, sair daqueles pensamentos que interpretam, que analisam, que dá conta de partes e pedaços, mas que não dá conta do todo. Entrei em estado de presença, de não julgamento, sem expectativa, presença, acolher o fenômeno daquele agora, confiando na sabedoria divina intrínseca a todos nós e ao próprio grupo ali que se firmava e que estava se direcionando a uma busca, né, de elevação, de autoconhecimento e até de cura. E assim, pedi licença, me conectei com o grupo. E aí, nossa, eu vi o campo vibracional, me mostrou. Eu fui traduzindo em palavras, fiz uma meditação com as pessoas e fui traduzindo em palavras o que o campo estava reverberando ali e comunicando comigo através de imagens, e eu fui descrevendo. É assim que essa leitura de campo faz parte do trabalho da terapia Sirius. E aí eu fiz, e eu vi uma pessoa específica lá. Claro que eu não expus de jeito nenhum a pessoa, não coube, não cabia fazer isso também, enfim, não seria prudente, mas eu falei, olha, eu vejo um ataque espiritual aqui no campo, e me parecia até uma energia bem consciente de certa forma, tá? Só que eu fui de uma maneira muito acolhedora, trazendo as informações e trabalhando, sendo canal da consciência divina para sanar aquela situação. E me coloquei verdadeiramente em estado de presença e vi, fiz chamando as proteções de São Miguel Arcanjo, a luz de Jesus Cristo, veio muito forte, e uma confiança e entrega como canal. Essa luz veio muito forte, veio linda, e vi que a pessoa lá, na verdade, ela era meio como um fantoche de energias outras que, enfim, que davam a ilusão para essa pessoa que tinha poder sobre, né? Sobre situações, sobre outras pessoas, mas que na verdade ela estava mais escrava do que nunca. E se debatia ali, se sentia amarrada, tinha um sofrimento muito grande por trás daquela pretensão de
sentir-se maior ou mais do que qualquer outra pessoa. Era, na verdade, uma maneira de compensar uma grande dor, de sentir-se vazio ou pequeno demais. Eu fui trabalhando essas informações emocionais, mas claro, a gente pode ir até onde é permitido ir, até onde há espaço para a luz alcançar. Depende daquele que recebe. Abrir as portas, né? Abrir as janelas. E fomos até onde foi permitido. E foi neutralizado as frequências que estavam, de alguma forma, manipulando essa pessoa. E que foi vou chamar um veículo consciente de fazer esses ataques. Mas o que eu quero dizer é que veio uma luz tão linda, tão forte, tão amorosa. Eu vi a energia de Cristo se consolidando ali. Uma força que veio, e veio essa frase junto. Se é isso que você tem para dar, eu recebo. Se é dor, se é ira que você tem para dar, eu recebo. Eu via a simbologia de Cristo na cruz com essa frase, com um profundo, imenso, imensurável amor de receber aquilo que você tem para dar. Ele recebeu, essa energia recebeu e transmutava, diluía assim amor puro. E aí a energia se acalmou, se abrandou a ponto do campo energético dessa pessoa ter a possibilidade, dependendo da escolha dela, que todos nós temos o livre-arbítrio, tem a possibilidade dela olhar, reconhecer a luz divina que ela é, sem precisar ter que provar absolutamente nada para ninguém. E aí, uma possibilidade dela se libertar, dela escolher uma outra via, uma outra maneira. Não apenas de reconhecer a própria luz, como de expressar a luz que se é, sem precisar, sem necessitar de provar nada a ninguém. Porque quando a gente entende quem somos, não precisamos do entendimento do outro, porque você já está dando aquilo para você mesmo, porque já é genuíno. Então foi linda essa cura, foi linda. Mas logo após, eu percebi assim, depois, né, o pós, fiz o fechamento, entrei em profunda meditação, como eu vou lidar com essa situação agora. Porque essa pessoa não está apta a seguir essa mentoria se ela não se desfazer desse caminho ou dessas forças aí que muito provavelmente eu senti que era consciente, que ela imagina que dá poder a ela, né? Mas que era ilusório. Como eu vou lidar com isso, Deus? Aí eu entrei em meditação, eu entrei assim, nossa, o que eu vou fazer com isso? E isso me remeteu também a alguns passados, situações em que a minha natureza, quando está no extremo, é muito desse doar, muito de quando se excede uma generosidade, ela vai muito num movimento em que você acaba anulando a si mesmo e que sai do ponto do justo, né? E eu aprendi cada vez mais, várias situações, vários tapas na cara, ao dar e o receber ficar bem justo. O que é ordem, o que é amor? Eles estão entrelaçados e precisamos expressar esse amor com justiça. E me veio então esse teste, digamos assim, da vida. E aí, Larissa, mais uma vez você vai ceder? Vai ficar só na amorosidade sem a ordem? Ou vai unir a ordem com o amor?
porque para com o grupo não é justo seguir com esses ataques energéticos. Você não vai conseguir dar aula, você não vai dar conta da proposta, você tem que ficar toda hora parando para poder sanar isso de uma pessoa só, ainda que no fundo ela tenha a pretensão ou o desejo genuíno de querer se elevar, mas que as cascas estão tão doloridas e ainda há o ego querendo se sobrepor todo o tempo, todo o tempo. E aí, o que você vai fazer? E a pessoa no dia seguinte me mandou uma mensagem. Eu entrei em silêncio, mas ela mandou a mensagem e se reconheceu. Eu não havia falado, exposto ninguém no grupo de maneira alguma, e nem fiz, nem vou fazer. Mas a própria pessoa me enviou mensagem e se reconheceu e disse que era ela. E falou que estava um momento que via também que recebia ataques energéticos, blá, 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 blá. Enfim, e ainda mencionou que isso ainda poderia acontecer mais umas outras vezes, porque ela passava por essa situação. E aí eu fui muito clara, muito conectei com o meu coração, pedi a orientação divina para lidar da melhor maneira com isso, da melhor maneira. E confiar plenamente na razão espiritual que estava me guiando ali. Não me perder em palavras, não me perder em interpretações, mas acolher na verdade que aparecia ali, não duvidar da minha experiência viva, da verdade que se fez presente, de maneira alguma. Porque eu já me perdi assim de duvidar da minha intuição, de duvidar. E mais do que nunca estou me fortalecendo e estou mais fortalecida mais do que nunca, muito mais do que antes. De confiar plenamente na luz da presença divina, na orientação com clareza, com discernimento. E assim foi. A mensagem, claro, só fez validar, mas de qualquer forma também me orientou a agir da maneira mais justa possível com todos, comigo e com todos, inclusive com a própria pessoa. Dizer não, onde cabe o não, é cura, é amor com ordem, com harmonia. Ordem é harmonia. E foi isso que eu fiz, falei às claras, olha, você tem a possibilidade de fazer escolha. Não dá para ficar em dois caminhos contrapostos. Ou é o caminho do ego, ou é o caminho da verdade, do espírito. Você está com essas forças vinculadas e você precisa escolher se você quer continuar com aquilo que você acha que é poder, mas é ilusão, ou se você quer se libertar disso e vivenciar uma transformação genuína com a tua luz interior. Que o que eu tenho a oferecer nessa mentoria, ela está ligada com uma autotransformação, um caminho de autoconhecimento, ligado à luz. E é incompatível com isso que está acontecendo. Você vai ter que fazer uma escolha. Mas antes, fazer também um tratamento espiritual. E não dá para seria injusto com o grupo eu ter que parar todo o tempo para poder sanar isso. Então eu te recomendo, faz o tratamento espiritual e nós vemos uma outra possibilidade, uma outra turma talvez você possa participar. Vamos ver como se dá o caminho. Então tive que trazer toda essa clareza, mas foi com muita orientação espiritual dentro de mim, para eu dar conta, para ter certeza que ali era o caminho. E assim fiz. E foi uma paz. Tirei do grupo com amor consciente, com respeito, também sem expor ninguém. Entrou outras pessoas no grupo. E veio uma firmeza linda, porque eu pedi também a ajuda às minhas amigas, aos meus amigos,
que também são terapeutas sírios, estão nessa jornada comigo, e a gente fez momentos em conjunto para perceber a autenticidade, né, do fenômeno que eu havia percebido, visto, e foi tudo validado e teve uma orientação linda, foi um suporte maravilhoso. E nessa condução tomei essa decisão e veio uma paz, um alívio e mais uma firmeza. Veio uma mensagem linda para mim. Veio essa afirmação: sou mensageira da luz de Cristo, sou mensageira do amor. Na espada da verdade eu me firmo, na luz do bom princípio eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Essa afirmação veio como palavras, como um canto, um sopro de Deus no meu coração veio. E assim, eu decidi, o nome do podcast vai ser Mensageira da Luz de Cristo. E é lindo, dentro da numerologia fica um número também muito interessante, que é o número 33. E estou nessa partilha agora com vocês. Os meus filhos estão chegando da escola, vou ter que abrir a porta. E eu espero encontrá-los no próximo episódio. Não planejei o que vai ser, mas nos estudos atuais, como eu falei, somado às minhas experiências do Bhagavad Gita, eu acredito que vai ser muito interessante. A gente sentir, não apenas entender, o intelecto ele é apenas um veículo, mas sentir com a razão do espírito o que é ser crístico, que vai muito além de ser cristão. O homem, o ser humano, se encontrando em ser divino, ser crístico, búdico, a sua autorrealização, sua iluminação, na experiência viva, em conexão com Deus, em tudo, em todas as coisas, trazendo todas as experiências da vida, a sabedoria divina em si. Então, conte comigo nessa jornada. Já foi uma partilha linda aqui e foi de coração, e espero estar conectada com você no nosso próximo episódio. Bênçãos e luz. Gratidão, gratidão, gratidão.